Taroteca Marilua, eu sou a Marlu, te convidando para saber um pouquinho hoje sobre a carta do Cavaleiro, a primeira carta do baralho cigano. Já te adianto que é uma das cartas mais queridas, mais amadas desse oráculo. Ele que traz os movimentos para as nossas leituras, né? Sem ele tudo fica muito parado, sem ele a coisa não anda. Esse cavaleiro lindo do amor, vamos ver o que ele pensa, o que ele aponta, vamos ver com que energias que ele trabalha, o que ele é ligado, o que ele referencia, que tal? Vamos? Então vamos lá saber sobre os cavaleiros, primeiramente. Essa figura que faz parte da história humana desde sempre, né? A começar aqui pelos cavaleiros do Apocalipse, eles que trazem o nosso futuro, né? Carregam com eles tudo que vem de bom, de ruim, mas eles trazem, né? As coisas estão aí na religião, né? Desde cedo, sempre colocados. Aqui um cavaleiro templário, cavaleiro lutando, né, nas guerras santas, sempre aquela figura do guerreiro, né, do cavaleiro, do guerreiro. Aqui os cowboys, quem nunca viu um filme de cowboy na vida, né? Aqui os esportes, também os cavaleiros dos esportes, não dá para não falar deles nesse aqui. Esse especificamente é um cavalo brasileiro, Baluê de Rouet, que trouxe muitas medalhas aí para o Brasil nas Olimpíadas, muitos prêmios também. E aqui os Cavaleiros Índios, né? Aqueles filmes de índios que os índios americanos, bem entendido, né? Que os índios estavam lá a cavalo, aquele mundaréu de cavalo, correndo atrás de tudo, né? Guerreando, lutando, defendendo o que é deles, lutando pelo que eles acreditavam. Por último, não menos importante, os Cavaleiros do Zodíaco, aqui para nos lembrar que desde criança nós temos esse conceito, né? Desses cavaleiros que vêm para ajudar, para resolver, para lutar em prol da humanidade, fazer tudo de bom, né? Ajudar, para ajudar. É isso que eles fazem. Então, nesse universo, nessa infinidade de cavaleiros aqui, nós vamos concentrar nossa atenção nesse aqui. O cavaleiro, ó, mais simples, né? Ele tá mais livre, ele nem cela esse aqui não tem. É um cavaleiro cigano, uma foto antiga das ciganas, é uma foto real que eu peguei na internet. Ele vai ali alegrando as meninas ali, caminhando, conversando, se divertindo e cantando, né? Trazendo ali aquela leveza. Quanto mais ele canta, mais felizes elas ficam, né? Elas estão felizes ali. E ele vai junto ali, ele que vai, se precisar buscar alguma coisa, ele vai a cavalo, se precisar levar uma mensagem, ele vai ser o primeiro a se dispor. Lembrando sempre do elemento feminino, né? Por mais que as cartas tragam, às vezes, figuras masculinas, o cavaleiro é quase sempre masculino nos decks. É uma infinidade de decks, não dá para falar por todos, mas pela maioria eu te digo que quase sempre uma figura masculina. Então não podemos nunca deixar de considerar o equilíbrio das coisas, né? A figura feminina, as amazonas, as cavaleiras que fizeram história, né? Aqui eu coloquei a foto, fiz uma homenagem aqui a Xena, uma guerreira que andava a cavalo de reino em reino, para quem não conheceu, um seriado de TV. Então ela andava, né, de reino em reino, lutando, levando coisas boas, resolvendo, ajudando a resolver os problemas, né, aprendendo, ensinando, levando coisas novas com ela, elas trazendo coisas novas quando elas chegavam. E é assim que o cavaleiro trabalha, né? É assim que o cavaleiro se movimenta. Ele sempre evolui, ele sempre aprende, ele sempre cresce. Bem, para deixar bem claro que eu não poderia deixar de trazer os cavaleiros do tarô, que são 4, os cavaleiros de paus, os de copas, o de pentáculos, que é ouros, e o cavaleiro de espadas. Essas figuras não têm relação com o nosso cavaleiro aqui, com o nosso cavaleiro cigano, né? Com o nosso cavaleiro livre aqui. O nosso não tem naipe, o nosso é livre. Se ele carrega um naipe com ele, é o copas. Mesmo são os sentimentos. Mesmo assim, há decks que não colocam que ele se relaciona com o naipe de copas. Então não é uma coisa engessada, né? Esses são os do tarô, tem que ser estudados separadamente. Bem, a carta estudada trata-se da primeira carta do baralho cigano Lenormand. Baralho cigano é aqui no Brasil, com algumas conotações diferentes para algumas cartas, e o Lenormand no estrangeiro. Né? Você vai procurar você vai para a Europa, procurar um baralho cigano para comprar, você não vai achar, mas se você procurar um Lenormand, você acha.
E vai ser esse baralho de 1 a 36, tá bom? Mais ou menos assim. Bem, vamos ver a posição dele, então, como a primeira carta das 36 cartas desse oráculo, que eu comentei do baralho cigano ou Lenormand. Então, são 36 cartas. Alguns baralhos, como nós já sabemos, tem cartas a mais. E ele tá lá. Ele é o primeiro, ele abre. Então, ele começa, a primeira coisa a saber sobre ele é que, por ser a primeira carta, ele marca inícios, né? Ele está sempre trazendo inícios. Termina uma fase, nova fase, lá vem o cavaleiro anunciando. E ele também traz também a realização, realizando coisas. Tem assim um sentido de realizar coisas que ainda não se concretizaram, mas estão já para acontecer. Então, aquelas coisas antigas que a pessoa, né, já pediu, já vem batalhando, pediu faz tempo, pedindo, e agora é o momento que vai acontecer. Por que que ele traz isso de realizar coisas mais antigas também? Os primeiros desejos. Porque ele é o primeiro, então ele realiza os primeiros, aquilo lá que foi pedido primeiro, vai realizar. Também tem esse sentido, você pode utilizar. Então ele vai abrir todas as 36 cartas. Aqui que eu gosto de trazer, né, diferentes exemplos aqui para você ver que nenhum é certo e nenhum é errado. Cada um é desenhado no baralho de acordo com aquilo que o autor quis abordar, aquela ilustração, naquele contexto que ele quis colocar no baralho dele, eles trazem aqui os autores conforme o que ele quer. Esse aqui mais pro tempo de Napoleão, esse ali das fadas, etc. Você vai escolher de acordo com o teu desejo, necessidade, vontade, com o teu gosto. Você que sabe qual que você vai querer. Nenhum é certo, nenhum é errado, todos são certos no fim das contas. Já comentei que o grande barato disso tudo é justamente a questão da liberdade, né? Tudo muito livre, assim, as coisas não são engessadas. Então vamos falar sobre a carta. Tradicionalmente, um símbolo de ação, movimento, né? Aquele movimento sinalizando ali quem está se aproximando, às vezes até quem está se afastando. Ele também fala sobre as comunicações, em todas as formas de comunicações, então ele também vai tratar de mensagens, de e-mails, telefonemas. Também é uma carta muito vinculada à origem, a pessoas forasteiras, né? Uma pessoa que é de fora, muitas vezes de origem estrangeira mesmo, ou muitas vezes só uma pessoa de outra cidade, né? O Brasil é muito grande, então pode ser uma pessoa de outro estado, de outra cidade, sempre um forasteiro. Alguém que chega, alguém que traz, alguém que se aproxima ou que se afasta, como eu falei. Uma carta rápida, né? O tempo dela é rápida, de 3 a 10 dias. Alguns autores divergem sempre nessa questão de dias, alguns podem tratar de horas. Então, a questão do tempo eu acho muita divergência. Então, não vale a pena fazer muita pesquisa, porque a gente acha muita divergência. Então, você tem que escolher o que você acha melhor para você. Para começar, é melhor trabalhar com as cartas que são mais rápidas e com as que são mais lentas. Então, ele é uma das mais rápidas. Ele é devagar se ele quiser, algumas cartas vão desacelerá-lo também. É tudo muito dinâmico com ele. Na vida sentimental, ele evoca uma vida sentimental com bastante trocas, comunicações, nós vamos ver exemplos, né? A importância da comunicação na relação, casal que se comunica, novidades, retornos, reconciliações aí da pessoa amada, também um relacionamento com alguém de fora. Se for solteiro, aí um novo encontro, está prenunciando aí rapidamente um novo encontro. Lá no campo do trabalho, pode falar aí de novos funcionários chegando na empresa, né, novos colegas, um novo gerente. Em qualquer caso, vai evocar um movimento ali, ele vai marcar uma movimentação. Se você está ali procurando emprego também, ele já vai anunciar que vem, porque ele é o portador das boas novas. Essencialmente, ele traz coisas boas. Nós vamos ver ali na frente depois como é que ele pode modificar esse sentido. No que trata das nossas finanças, uma chegada de notícias sobre finanças, investimentos novos, negócios chegando, né? E tudo mais sobre isso vai ser informado pelas outras cartas. Ele trabalha muito bem com as cartas vizinhas. Dinamismo é com ele mesmo. Na saúde, ele vai tratar aí para prestar atenção, né, nas articulações, na questão dos movimentos, também das doenças sexualmente transmissíveis também, por ele ser ligado a uma certa energia que nós vamos estudar
E vou te ensinar também uma maneira se você quiser se aprofundar na questão da saúde com as cartas. Na essência, é uma carta extremamente positiva. Cuidado para não rotular tuas cartas como se você colocasse um carimbo nelas, né? Positiva, negativa. Você acaba não conseguindo ver o outro lado da questão. Cuidado, porque isso limita. Mas ele é essencialmente uma carta muito da luz, assim, ele traz bons presságios, positivismo, progresso, sucesso, ascensão, né? Ponto de partida, né? Onde as coisas começam. Nem que seja uma pessoa que não termina nada. Quando ela começa com um ânimo, né, de começar. Então é isso que ele traz por ser a primeira, né? Conquista também, espiritualidade, a gente vai ver para frente, atividade, ação é com ele, criatividade, extremamente criativa, ele pede para trazer à tona as energias criativas, né? A força de vontade também. Ele é a energia boa em movimento. Para falar sobre a personalidade do cavaleiro, considerei que ninguém mais do que esse cavaleiro aí para ilustrar essa figura que nós estamos estudando. É de um filme chamado Lancelot, o Primeiro Cavaleiro. Deve ter alguma coisa no YouTube sobre ele, assim, algumas imagens aí para você dar uma olhada, porque a personalidade dele é perfeita, tem grande magnetismo, né? Uma pessoa carismática. Os outros, sabe aquela pessoa que os outros olham e consideram sortudo, porque é uma pessoa segura de si, né? Tem sede de vitória, almeja ali as conquistas, faz isso à maneira dele, ele é revolucionário, ele modifica, ele faz como ele quer. Teimoso também, ansioso, né? Por o cavaleiro ser o primeiro, ele vem com ansiedade, porque ele é o movimento. Muitas vezes ele vai tomar as atitudes também sem ouvir ninguém. E ele faz isso exatamente para não ser influenciado por ninguém. É assim que você pode descrever uma pessoa com a marca do cavaleiro, né? Uma pessoa que tem suas próprias metas, sabe dos seus objetivos, para realizar elabora seus próprios jeitos, suas próprias maneiras, é criativo, é inovador. O magnetismo dele vai além, né, da conquista física, assim, ele expande a energia dele por onde ele passa, né? Aquela pessoa que é livre naturalmente, sabe aquela pessoa magnética? Ele não é desgovernado de jeito nenhum, ele sabe muito bem os objetivos, só que ele não é obrigado a nada também. Ele age porque ele quer, ele não gosta de ser obrigado, não gosta de ser preso. São energias boas em movimento, né? Ele movimenta tudo isso, traz novidades, boas novas, movimentação, iniciação, realizando, criando tudo, conquistando, modificando, e conquistando muito, porque ele conquista, né? Essa imagem aqui, onde ele está com essa camisa aberta, tem tudo a ver com uma carta que nós vamos estudar lá na frente, que ele fala que ele traz o autor fala que traz o cigano dele com a camisa aberta para mostrar que ele vai lutar com o coração, com seu coração, com seus desejos somente. Tem nesse no filme assim cenas em que ele luta sem nem usar as mãos, né? E rindo, né? Rindo tá aqui com os amigos. Se ele precisar usar lutas e armas também não tem, ele vai se adaptar, mas ele vai fazer isso à maneira dele. Ninguém vai ensiná-lo, ele tem seus próprios jeitos. Ele é aqui uma pessoa também atraente, né, conquistadora, aventureira, tudo isso é a personalidade do nosso cavaleiro. Tenta ver pelo menos algumas cenas desse filme, você vai entender como é que é o jeito dessa pessoa. O movimento dele é um movimento rápido, né? Como eu já falei, alguns consideram de 3 a 10 dias, outros algumas horas, dependendo da leitura. Aí você vai escolher o que, que você vai utilizar, porque há muita divergência, como eu já orientei. Então, o movimento dele é esse, um movimento rápido, vigoroso. E sobre o movimento, tem uma carta, um deck em especial. Tcharam, só podia ser, né? Engraçado que todo mundo adora esse deck. Eu tenho ele, duas versões dele, mas eu acho ele muito escuro. Eu acho que foi exagerado na escuridão, quase não utilizo. Mas ele traz aqui, ó, para quem não se tocou ainda, ele é uma cavaleira, né? Uma cavaleira mulher, isso é muito especial nele. E ele é um cavalo de carrossel. Quando esse autor aqui trata do carrossel, ele está falando das fases, dos ciclos da vida, né? Recomeçando, as coisas, as fases estão sempre circulando, nunca é uma coisa reta só. Então ele traz isso porque ele considera assim, tem muitos carrosséis nos trabalhos dele, acaba que fica tudo meio parecido bem no fim. Esse trabalho dele. O que ele mostra, né, na leitura, basicamente? Mostra muitas coisas, né? Mas basicamente
uma coisa que não está materializada, mas que está vindo aí. Mostra exatamente onde está a movimentação, o que está se movimentando naquela situação. Ele vai mostrar onde que está o movimento, é muito bom para isso. O ponto de partida, ele pode estar dizendo um ponto de partida, assim, perto de uma casa, dizendo da onde que é melhor começar, né? Porque ele aponta os inícios, os novos projetos, está indicando também ali os novos projetos, novas perspectivas, ele aponta se a pessoa está meio perdida, né? Ele vai apontar caminhos ali, também notícias, comunicações, tudo isso ele vai mostrar na leitura. Ele é muito dinâmico mesmo. Vamos para exemplos, então. Aqui nós temos um casal, entre eles o cavaleiro. Vamos a alguns exemplos, então? Aqui ele entre o casal, né? São tiragens que eu escolhi para exemplo, é didático, né? Não tem uma situação, mas aqui seria, dá para ver assim, nesse sentido de um casal, como é que tá a vida desse casal. Dá para ver que ele é um casal que se comunica bastante, a comunicação deles é a base do relacionamento, é bem importante se comunicar. As trocas, né? Uma vida sentimental, assim, aventureira, boa, eles têm aventuras juntos, juntos. Bem comunicativo, né? Onde a comunicação entre eles funciona bastante, bem facilmente, livremente. Pode tá em fase de novos projetos, eles realizam coisas juntos, buscam as suas conquistas, as suas próprias maneiras também. Um casal aqui que juntos eles conseguem movimentar tudo, um casal que se movimenta também bastante. Busca evoluir, busca progredir juntos, tudo isso aqui o cavaleiro vai trazendo essa união aqui. Claro que você poderia estar vendo outras coisas, mas eu estou querendo te mostrar como é que ele está falando sobre a comunicação no casal. Um encontro também entre os dois aqui, né? Rápido, rapidamente. Nossa, ele pode falar muita coisa. Dependendo da situação que tiver, ele vai esclarecer bastante. Aqui ele estaria apontando uma nova perspectiva, né? Encorajando, dizendo para que existe um caminho em onde tudo é belo, né? Uma pessoa que esteja meio perdida, ele diz assim, ó, uma pessoa que está assim achando que o mundo acabou, que está tudo para ela, tá uma pessoa em depressão, digamos, né? Ele mostra aqui para olhar, ele pede aqui para olhar em outro ângulo, né? As coisas em outra perspectiva que vai conseguir enxergar, né? Tem mais caminhos ali. Não é só aquele que a pessoa tá, não, quem sabe dar uma quebrada, encontro, ele tá apontando aqui. Existe uma maneira, existe uma saída para que tudo dê certo. Aqui ele mostrando onde que está a movimentação, né, dizendo aqui que a movimentação dessa raposinha aqui é onde um lugar público, né, essa raposa gosta de se movimentar em locais públicos. Olha quanta coisa ele faz, né, a comunicação com essa pessoa aqui também acontece bem publicamente, né, em toda... É uma pessoa muito esperta também, essa raposinha ali, né? Uma pessoa muito esperta para lidar com situações, com bastante pessoas, né? Tudo isso. Aqui também está mostrando também, né, que contexto de traição para cobra está acontecendo aqui muito, muito rápido, né? Com o sol brilhando ali, está fluindo, as coisas dessa traição tá fluindo. E também acontecendo aí durante o dia, né? Aqui apontando aqui um novo projeto, aqui mostrando um ponto de partida. Comece estudando, né? Comece lendo. Início de uma pessoa iniciando ali um curso, alguma coisa. Nesse contexto, é claro, existem outros. Tem mais exemplos aqui também, ele encorajando. Dá para ver que ó, a partir dali para uma jornada que vai ser difícil aqui pela carta da montanha, né? Tá indo e vai ter grandes dificuldades. Ele vem avisando ali que vai ter a dificuldade, mas que tenha coragem, né? Ele pede essa coragem, criatividade, diminui o ritmo também. O navio já dá uma segurada no ritmo dele, uma carta mais lenta. Então dá uma segurada que vem dificuldade, né? Mas tenha coragem, enfim. Aqui mostrando, né, uma criança bastante comunicativa também, né, cheia de energia, agitada, mas bem saudável. O romance do cavaleiro. Falar de romance com esse relacionamento com ele é falar de uma pessoa agitada emocionalmente, né, um momento de agitação emocional também, ele tem isso, por ele ser o primeiro, ele é ansioso, mas é uma pessoa extremamente elegante, carismática, sedutora,
sedutor, é uma pessoa que conquista. Ele é aventureiro também. Ele é muito ligado na energia do fogo e da terra, nós vamos ver. Por isso que cruzar com um cavaleiro, ter um romance com um cavaleiro é aquele romance que vai ficar não vai ser esquecido, né? Não vai ser esquecido. Ele vai talvez embora, mas ele deixa muitas coisas, ele quase não permanece, assim, dificilmente se prende, né, um cavaleiro. E vai marcar também no romance um momento de agitação. Como ele tem esse aspecto aventureiro, ele pode muitas vezes representar um amante, né, o outro, né? Assim como a raposa também pode representar uma terceira pessoa no relacionamento, o cavaleiro faz essa parte também na questão da figura masculina, né, do polo masculino, assim, seria uma outra pessoa ali. Um exemplo nas cartas, dá para ver ela ao lado do cavaleiro, ali os dois ao lado, e a cobra, né, apontando que ali está acontecendo uma sedução, um envolvimento aqui entre os dois, até de ordem íntima, tudo aquilo que a cobra vai trazer no sentido que você estiver utilizando para ela. Mas ele pode marcar ali o cavaleiro, nesse caso é o outro. Aqui só para ilustrar, eu escolhi isso aqui, não saiu na tiragem, mas né, coloquei o casal aqui, daí a terceira pessoa e o amor dela ali pro lado, né? O amor dela tá mais lá pro lado do cavaleiro do que pro lado do titular aqui, do cavalheiro. Tem o cavaleiro com L, que é o que monta a cavalo, e o cavalheiro com LH, que é o masculino de dama, né? A dama e o cavalheiro. E quem cavalga é o cavaleiro, não esquece disso. Bem, chegou a hora da gente aprender dois conceitos e a diferença entre eles. O cavaleiro negativado e o cavaleiro invertido. O que seria um cavaleiro negativado? Quando ele continua sendo tudo o que ele é, só que em sentido negativo. E o que seria o cavaleiro invertido? Quando ele não é mais o que ele representa comumente, ele é o contrário daquilo. Vamos ver como é que isso acontece. Cavaleiro negativado. Então, as cartas em sentido negativo em torno dele, perto dele, vão revelar essa negatividade, essas ameaças, a positividade dele, né? Tudo que ele tem de positivo fica ameaçado quando ele está negativado. Vamos ver o exemplo? Vamos lá, a carta dos ratos. O cavaleiro, uma carta extremamente positiva, trazendo aí os ratos, como se ele porta coisas boas, né? Porque ele não está deixando de ser um comunicador, ele não está deixando de ser um portador de notícias, ele continua sendo. Só que ele está negativado porque ele está trazendo, ao invés de notícia boa, ele está trazendo notícias ruins. Mas ele continua sendo um comunicador, um portador de notícias. Então ele está negativado, ele só não está trazendo uma coisa boa, mas ele continua trazendo a notícia. E assim ele pode estar vindo trazendo traições, ele pode estar vindo trazendo uma briga, ele pode estar vindo trazendo muitas coisas. Então ele vai estar negativado quando aparecer esse tipo de mensagem. Aqui ele volta a ser o portador das boas novas, porque ele já deixou para trás os ratos. Os ratos já ficaram ali para trás, corroendo as sobras, daí ele já partiu para o início novo, para novos projetos, novo início, já deixou aquilo para trás, esse dinamismo todo dele já entrou tudo em ação. Entendeu? Ele volta a ser o que era. Ele estava negativado, agora ele não está mais. E o que seria o cavaleiro invertido, então? Invertido, ele deixa de ser aquilo que ele é, ele deixa de ser um comunicador. Ao invés de ser uma pessoa que se comunica, ele passa a ser uma pessoa que não se comunica. Ao invés de uma pessoa envolvente, né, ele passa a ser uma pessoa persuasiva, né, aquela pessoa que convence os outros, não que envolve, mas aquela pessoa que manipula, ele passa assim a modificar para um lado negativo aquilo que ele é. Quando que isso acontece? Quando a carta aparece em um ponto negativado no método utilizado. Por exemplo, isso aqui tem tudo a ver com o método de leitura que está sendo utilizado. Você está usando esse método aqui, bem simples esse método. Primeira carta mostra os aspectos negativos da situação, segunda carta os aspectos positivos, terceira carta a solução. Aí me cai o cavaleiro nos aspectos negativos. Uma carta extremamente positiva, mas ele não é o portador de notícias boas, ele não é o movimentador das boas energias da leitura, ele não está mostrando coisa, ele não está pedindo coragem. Exatamente. Caiu aqui no aspecto negativo, está invertido. Tem que ler o sentido contrário dele. Tudo aquilo que ele era de bom não é mais, ele modificou. Aqui ele está invertido, ele não está negativado pelas outras cartas. Ele está invertido porque é para mostrar o aspecto negativo dele. O que seria o aspecto negativo do cavaleiro, então? Tem dois tipos, né? Um tipo mais perigoso, que é ambição, poder, manipulação. Isso tudo eu coloquei aqui até um cavaleiro negro aqui do filme do Senhor dos Anéis, para você ver como é que ele pode ser, até que ponto que ele pode chegar em sentido invertido, né? Nesse ponto aqui mais perigoso.
E tem um outro ponto que é um ponto onde a pessoa não sai do lugar, não sabe, não vai para lugar nenhum, não termina nada, é tudo aquilo contrário, né? Não, tanto faz para ele vencer ou não. Coloquei aqui o Dom Quixote, que era um cavaleiro aqui, em homenagem a um dos livros mais lidos do mundo, né? Um cavaleiro que não chegava a lugar nenhum, que acabava apanhando de todo mundo. Os objetivos dele eram imaginários, até o amor dele a Dulcinea era imaginário. Ele convencia ali o Sancho, as ideias dele, né? E mais ninguém além de Sancho acreditava nele. Então, assim, são sentidos inversos da personalidade do cavaleiro que vai aparecer quando ele estiver lá numa posição de método de leitura, uma posição negativa, onde as cartas têm que ser lidas no seu sentido negativo. Tá bom? Entendido, né? Os conselhos, aquela horinha que eu trago os conselhos da carta, se o momento é de aconselhar, é com ele mesmo. Ele é extremo, ele não só aconselha, como ele motiva. O negócio dele é motivar. Ele tem força de vontade. Ele pede coragem e ação na concretização, né? Vai lá, luta pelos objetivos, vai lá, faz, você consegue. Ele é aquela pessoa que diz isso, né? Não tenha medo de percorrer seus próprios caminhos, né? Pedindo para acreditar, conduzir a situação com amor e sabedoria. Ele é da espiritualidade também, ele também pensa nisso. Ele busca dentro de si mesmo as coisas, busquem dentro de si mesmo, você vai conseguir. Então, conselho é com ele, vai lá, coloca a tua criatividade em ação, você consegue construir, você vai ter uma ideia legal, pega uma ideia, construa. Ele é aquela carta que vai aqui, você pode motivar, é um momento de abertura para palavras de motivação. Bem, os aspectos secundários. O que são os aspectos secundários? São aquelas coisas que a carta carrega consigo e que não são tão óbvias assim, né? Não são não vem primeiro à tona, né? Mas faz parte do estudo a questão dele com a espiritualidade, por exemplo. A descoberta interior. Nossa, mas como que uma pessoa tira o cavaleiro se a pessoa vive meditando, né? Uma pessoa devagar, como é que tira o cavaleiro? É uma busca interior. Uma pessoa que está em franco movimento de busca interior, uma pessoa que está meditando. Alguma coisa que está a caminho também, realização. Ele é movimento em todos os sentidos, por isso que tem que ampliar, né? Por isso tem que ampliar o livre-arbítrio também, porque ele tem essa movimentação, essa liberdade de fazer o que ele quer da maneira dele. Isso é o conceito de livre-arbítrio, ele carrega consigo. Conhece as leis espirituais todas e ele é ligado aqui a Exu, que é uma figura muito conhecida, né, na cultura afro-brasileira. Ele é um mensageiro entre os orixás e o homem, ele circula pelo mundo espiritual, ele busca as pessoas que desencarnaram, ele abre caminhos, porque ele se comunica, né? Ele é a figura das comunicações no mundo espiritual, é tudo com ele. Ele é mediador também, é ele que faz as oferendas aos orixás serem aceitas. Ela é um elemento de comunicação. Também as ligações dele eu encontrei com o orixá Ogum também, que é o orixá guerreiro. Não que o nosso cavaleiro seja guerreiro, não. Ele é um guerreiro do sentimento. Ele vai se comunicando, mediando, por isso que é mais para Exu, né? Que vai se comunicando, fazendo as mediações ali, o intermédio, meio de campo ali, vai resolvendo as questões dessa maneira, sem arma, sem nada. Mas o Ogum é orixá guerreiro, só que como ele é o orixá da coragem, da força, também tem alguns autores colocaram ele com a carta do cavaleiro. Eu achei muito conveniente também, gostei muito. E a figura no sincretismo religioso aqui do São Jorge, né, um dos santos mais populares do catolicismo. A energia do cavaleiro é a energia do chakra básico, chakra localizado ali na espinha, no final da nossa coluna vertebral. Não é no nosso órgão sexual, tá? Ele é ao final da coluna vertebral. Ele é relacionado à sobrevivência, existência terrena, ligação com o mundo material, é o chakra através do qual nós puxamos, sugamos a energia da terra, a energia telúrica, a energia física. Quando está em desequilíbrio, a pessoa vai desconectar aí a raiva, paciência, apego, materialismo, culpa, vergonha. Quando estamos com isso, né, lidando com culpa, com apego, com raiva, esse chakra está vibrando muito.
E se não parar nunca de vibrar, não parar nunca de ficar com raiva, ele não para de vibrar, ele não para e daí desequilibra. Quando desequilibra, vem trazer muitos problemas de saúde. Então, para você que gosta de estudar as cartas, a relação dos problemas de saúde, eu sugiro que comece estudando os chakras e quais energias as cartas são ligadas, que assim você consegue saber o que pode estar desequilibrado, né? Você vai ter aí uma leitura que você vai conseguir ver esses desequilíbrios e o que isso causa, de acordo com esse estudo do nosso corpo energético. A relação dele com o tarô é uma relação secundária também, porque alguns autores nem trazem isso nos baralhos. Tem gente que acha que o baralho bom é o que tem. Eu acho que o baralho bom é aquele que se conecta com você. Não adianta você ter um baralho caríssimo e lindérrimo se você não se conecta com ele, né? Isso tem também. Então, não tem certo e não tem errado, não tem melhor e não tem pior, tá? É aquilo que você quer para você. E se mesmo assim aquele baralho que você quer vir lá com o 9 de copas na carta do cavaleiro, só saiba porque. Se você quiser utilizar, ótimo. Se não quiser, só saiba por quê, né? A carta do 9 de copas ela é uma carta ligada aos sentimentos. Vou mostrar ela aqui. E mostra uma pessoa com 9 taças cheias. Cheias de quê? De sentimentos, né? Já chegou com as 9 taças aqui, não precisa fazer mais nada. É uma pessoa que já está satisfeita nesse sentimento. Que ele tem até para oferecer. Tem um baralho que ele está oferecendo uma taça, de tanta taça cheia que ele tem. Aqui são sentimentos, não estou falando de dinheiro, porque não seria pentáculos, né, ouros, que ela vai significar ali a plena realização dos sentimentos, só não é totalmente plena, porque a plenitude mesmo vai estar no 10, lá que são as 10 taças cheias. Mas ele representa uma realização muito grande, aqui também é uma carta sexualmente ativa por causa disso, claro que no tarô as cartas dessa energia vão estar tratadas nos naipes de paus, a satisfação, tudo isso vai estar ligado nele. Por isso que o cavaleiro é bem resolvido, né? Porque ele tem essa plenitude. E a relação dele com o mago. Aqui é o mago, é aquele que aponta para cima, mostrando que as coisas de cima são tanto no reino espiritual como no material. Tudo que tem no espiritual se reflete no mundo material. Ele tem a vontade, ele tem todos os elementos. O cavaleiro é isso, ele tem tudo e tem a vontade, né? O nosso mago ele tem isso. Ele é a primeira carta do tarô também. Por isso que ele também tem essa ligação, os dois são um, né? São o início do movimento. Se não tiver o um, como é que a coisa já vai começar do dois? Vai começar mal, né? Então, ele é muito ligado com a carta do mago também. Lembre de curtir o vídeo. Eu esqueço de pedir, mas porque eu me concentro aqui e acabo esquecendo. Eu acho corretíssimo o pessoal que pede, não acho errado não. Eu é que esqueço de pedir. Então, por favor, se você aproveitou, se serviu para você, deixe um curtir. E a mensagem da carta que eu quero deixar é o seguinte: o que há de vir, virá. O que tiver de ser, será. O que Deus tem para a gente nos alcançará. E nada, nem ninguém impedirá. A frase de Cecília Staussen: boas notícias chegarão. Essa mensagem do cavaleiro, eu desejo que o cavaleiro traga para você muita felicidade, realize todos os teus desejos e que ele traga essa fluência para você. Todo isso que ele traz de positivo, traga isso para você na leitura de cartas. Tá bom, meu amor? Valeu, falou!